O Noivo, um ensino de Carol Bostock. Tenho grande alegria de fazer parte de um ministério de cura interior, o Beauty from Ashes. Toda sorte de questões emocionais pré-concebidas ou adquiridas com o tempo. Mas este não é o meu assunto desta noite. Achei que iria falar sobre estas questões hoje. Mas o que tenho em meu coração é Jesus como noivo. Vou falar sobre o noivo. Em sua famosa carta, Benjamin Franklin escreveu que há duas coisas certas na vida: impostos e a morte. Mas há algo certo no seu futuro que é um casamento. Não importa se você é casado ou não. Se já casou muitas vezes, como estes caras. Se você ainda não casou, mas gostaria, há um casamento em seu futuro. Só por um momento vamos imaginar que podemos reescrever um trecho de João só por um minuto, ok? Suponhamos que estivesse escrito assim: Jesus dizendo: eu amarei vocês na riqueza ou na pobreza, saúde ou doença. Nós entenderíamos que ele estaria falando sobre casamento. Na verdade, Jesus falava em todo o tempo na linguagem de casamento. Nós não notamos isto por ser uma linguagem de casamento que não é a nossa. Mas as conversas de Jesus eram permeadas de casamentos, noivas e noivos. Vou falar hoje, sem me prolongar muito, sobre diversas falas de Jesus que você conhece, mas que você não entendeu que ele estava falando de casamento. A cultura e a tradição judaicas são muito diferentes da nossa. Quando um jovem achava que estava pronto para casar, quando ele tinha alguém em vista, ele dizia a seu pai, e seu pai ia conversar com o pai da moça. Ambos os pais tinham uma longa conversa a respeito, sem a moça ainda saber. A seguir, eles elaboravam um longo contrato de casamento. Se vocês ainda não ouviram os ensinos de Ian Clayton sobre este assunto chamado Ketubah, procurem ouvir, pois vocês precisam. Continuando, eles acordariam este contrato. Parte deste contrato era o preço da noiva, que a família do jovem iria pagar à família da noiva. Parte dele seria pelo custo para trazer a noiva. E parte seria a prova do quanto ele a amava. Após elaborado o contrato, eles se reuniam, desta vez, com a noiva presente. Então, com ambas as famílias reunidas, cópias do contrato, sem assinar, estariam sobre a mesa. E neste momento, então, a noiva faria a sua escolha.
pois o noivo colocava um copo de vinho que simbolizava a aliança de sangue. Então ele oferecia à jovem este copo de vinho. E se ela aceitasse a proposta dele, ela iria beber do copo, selando assim o contrato. Então, naquela última noite da Páscoa, quando Jesus coloca o cálice na mesa e diz aos discípulos: bebam todos, o que ele estava fazendo era uma proposta de casamento a todos, a você, a mim. Ele estava oferecendo o copo de vinho. Ele estava de fato dizendo: você aceita casar comigo? Então, se a noiva tomasse do vinho, o rapaz podia ficar feliz. O contrato então era assinado e o preço da noiva repassado. O noivo passava para o pai da noiva e o valor antes acordado. O próximo passo era o noivo construir um lugar na casa do seu pai, para onde ele iria levar a noiva para a lua de mel. De acordo com a tradição rabínica, o noivo teria que construir este lugar, ele mesmo. Isso poderia levar de 1 a 5 anos, dependendo da condição financeira da família. Então, após a noiva ter tomado do cálice de vinho, simbolizando o sim ao contrato, o noivo dizia: eu vou preparar lugar para você. Quando estiver pronto, voltarei para você. Então, quando Jesus disse: vou preparar um lugar para vocês, todos que ouviram entenderam que ele estava dizendo que ia preparar o lugar da lua de mel. Oh, que glorioso lugar! Aos que são muitos religiosos, vou citar um texto. Salmos 25:14, na tradução Passion, diz: há um lugar secreto reservado para os amantes de Deus, onde se assentam perto dele e recebem revelações de suas promessas. Há um lugar secreto reservado para os amantes de Deus, onde se assentam perto dele e recebem revelações de suas promessas. Jesus disse: vou preparar lugar para vocês, o lugar da lua de mel. E há algo mais. A palavra hebraica e aramaica, que foi traduzida como lugar que o noivo foi preparar, seu significado literal é pequena mansão. Na casa de meu pai há muitas moradas, mansões. Jesus estava dizendo que ia construir o lugar da lua de mel para você. Então, o noivo ia construir sua pequena mansão, entre aspas.
Então, porque o noivado era um compromisso sério, mais sério que os nossos casamentos aqui. Daquele momento em diante, a noiva iria usar um véu. Até o casamento, ainda que demorasse 2 anos ou mais, que simbolizava que ela tinha compromisso. Mesmo que algum outro jovem ousasse aproximar, mesmo ela usando o véu, de acordo com o Talmud, ela deveria dizer: não sou de mim mesma, mas fui comprada por preço de noiva. Veja, Paulo entendia bem isto, não? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por preço. Significa que eu e você estamos andando por aí usando o nosso véu de compromisso. Eles tinham toda esta tradição e ninguém sabia quando o lugar da lua de mel estaria pronto. Quando o noivo construía, seu pai teria que formalmente aprovar o que ele fez. E se o seu pai não aprovasse, ele teria que fazer tudo de novo. De acordo com a tradição deles, se alguém perguntasse ao noivo: você está construindo há tanto tempo, quando será o casamento? O noivo responderia: só o meu pai sabe. Só o meu pai sabe. Jesus, quando você voltará? Ninguém sabe o dia e nem a hora, somente meu Pai. Vejam, todos ali entendiam a linguagem de casamento que Jesus usava. Assim como nós entendemos quando ouvimos, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Então, durante este tempo, a noiva não sabia quando seria o seu casamento. Poderia ser 2 anos, 3 anos, dependendo do tempo que o noivo levaria para construir sua pequena mansão, entre aspas. Porque ela não sabia quanto tempo iria levar. E porque a tradição cultural dizia que as noivas eram raptadas pelo noivo no meio da noite. Ela deveria se manter pronta toda a noite. Vamos tentar imaginar como seria se fôssemos nós. Nos 2, 3 primeiros meses, talvez você se depilasse, usasse vestes glamourosas. E seu véu tinha que ficar próximo da cama. E suas auxiliares próximas dormiriam no mesmo quarto que ela, e suas lâmpadas cheias de óleo para o caso do noivo vir buscá-la no meio da noite. Mas depois de 1, 2 anos fazendo isto, você pode se cansar. Vamos imaginar que você não tenha tido um dos seus melhores dias. Cansada, você iria pensar: ah, não vai ser esta noite. Porque o noivo judeu vinha no meio da noite sem avisar, roubar sua noiva, entre aspas. Oh. Está ficando muito quente aqui.
Há um provérbio deles que descreve isto. O noivo vem como um ladrão na noite. Como ladrão na noite. Pedro e Paulo entenderam isto. Eles disseram, o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Eles não estavam falando de um bandido, e sim do noivo. Estavam falando do noivo. Então o noivo pediria ao seu pai para formalizar a aprovação da construção da sua pequena mansão. Então o pai daria o sinal verde para a cerimônia acontecer. E o noivo chamaria seus amigos, seus padrinhos, e marcariam a data da noite que iriam roubar a noiva. Se você fosse de uma família rica, seu pai contrataria um vigia. Este vigia se posicionaria no meio do caminho entre as casas das duas famílias, para que, ao vir o noivo, ele soasse um chofar. Vejam, por todo este tempo, 2, 3 anos ou mais, as ajudantes da noiva teriam dormido no mesmo quarto que ela. Vocês já se perguntaram por que as virgens deixaram acabar o óleo? Porque depois de tanto tempo, elas pensaram, não vai ser esta noite. Elas ouviram o grito que dizia, o noivo está vindo. Precisamos de óleo, precisamos de luz. No final da parábola diz que a porta se fechou. Porque quando o noivo levava sua noiva, ele a levava em suas vestes nupciais. Ela deveria ter sua lâmpada acesa para iluminar, porque, provavelmente, ela nunca tinha estado neste caminho do lugar de núpcias. A família do noivo era responsável por prover alimentos e vinho e de boas coisas para tornar o local confortável. Porque eles passavam os 7 primeiros dias do casamento fechados neste local, na pequena mansão. Porque, provavelmente, nunca tinham estado juntos, sozinhos antes. Então, estes primeiros 7 dias e noites, quando a porta era fechada sobre eles, era a oportunidade de se conhecerem. Lembram de quando Jesus falou de ir ao lugar secreto com o Pai e fechar a porta? Era isto que ele estava falando. Falava do lugar onde é somente você e o Pai. Então, eles chegavam ali e ficavam sob a rupá, perdoem minha pronúncia, que simboliza a aventura da lua de mel.
Eles ainda usam isto nos casamentos judeus atuais, que simboliza os 7 dias e noites do lugar secreto. Ao chegarem ali, era o papel do melhor amigo do noivo, chamado de melhor homem, fechar a porta. Ele era quem os fechava ali para garantir que ninguém viesse perturbá-los. Enquanto eles ficavam ali explorando intimidade, os convidados celebravam por 7 dias e noites. Sempre me perguntei por que o vinho acabou nas bodas em Caná. É porque a festa durava 7 dias e 7 noites. Veja, nossas reuniões de glória duram no máximo 3 horas. Imaginem se durassem 7 dias. É uma boa ideia. Precisamos de festas de glória assim. Voltando, e no final dos 7 dias, eles abriam a porta. Os noivos saíam de lá. E a noiva devia trazer a colcha manchada de sangue. Por quê? Porque a aliança é de sangue. Assim como Jesus sangrou na cruz. A aliança é selada com sangue. Assim que eles vinham para fora, o pai da noiva lhe entregava seu dote, que era composto de 10 moedas de ouro, divididas assim, 3, 3, 3 e 1. Isto simbolizava sua troca de identidade. Ela não era mais uma virgem morando na casa do pai. Era agora uma esposa vivendo sob a proteção do seu marido. Significava seu novo estado civil. Quanto mais rico seu pai fosse, mais pesadas seriam as moedas de ouro. Veja, quando Jesus conta a história da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, ela não estava preocupada em colocar pão para seus filhos. Ela estava preocupada porque tinha perdido uma das moedas do seu casamento, que falava de sua identidade, seu estado civil. Ela estava tão desesperada por ter perdido e quando encontra fica tão feliz que dá uma festa. Porque não se trata do valor da moeda, não se trata de dinheiro. Trata-se de identidade. Então, o que Jesus está dizendo é que Ele está trazendo de volta. A parábola da moeda perdida fala de Jesus, o noivo, trazendo identidade de volta, restaurando ao homem sua posição perdida. Enquanto o noivo conduz a noiva à ceia das bodas, as parentas da noiva a presenteiam com uma linda peça tecida que o noivo colocará sobre ela. E é o noivo quem deve escolher as palavras a serem previamente bordadas na peça.
Então, quando Jesus diz que nos leva à sala do banquete e que sua bandeira sobre nós é o amor, estas são as palavras que ele escolheu e que ele, como noivo, coloca sobre nós. Ele escolheu escrever de fato amada. Assim está no hebraico. Então, eu e você nos dirigimos às bodas. Sobre esta peça que nos proclama como seus amados, então começa a ceia das bodas. Bem-aventurados são os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Somos nós. Somos nós. Jesus, nas dimensões espirituais, constrói lugares de lua de mel para você e para mim. E aqueles 7 dias e noites, quando os noivos exploram diversos níveis de intimidade, estes dias são chamados dias do primeiro amor. Então, quando Jesus disse, vocês perderam seu primeiro amor, o que ele está dizendo é quero que voltem ao lugar onde era somente eu e você. Há portas fechadas, você olhando para mim e eu olhando para você. Estes eram os dias do primeiro amor. Jesus diz, quero que voltem aos dias do primeiro amor. Está escrito que Enoque já não era, porque Deus o tomara para si. E a palavra original hebraica para tomou é esta é a palavra geralmente usada para a proposta de casamento. Então, o que está de fato dizendo é que Deus propôs casamento a Enoque. Enoque aceitou e Deus simplesmente não suportou viver separado do seu amado. Deus propôs casamento a Enoque. Vamos ler Efésios 1 na tradução Passion. O Espírito Santo selou cada um de nós, garantindo os direitos da nossa aliança de casamento. Ele foi dado a nós como aliança de casamento. Como o primeiro de tudo que ainda está por vir, está dizendo que o Espírito Santo é para nós como um anel de casamento. Lembrando-nos que há um casamento por vir. Estamos com o anel de casamento dado por Jesus. Jesus diz, quero que voltem aos dias do primeiro amor. Quando era somente eu e você, coração a coração, olho no olho, conhecendo um ao outro.
Há um lugar secreto reservado aos amantes de Deus, onde assentam-se perto dele e recebem revelações de sua promessa. É o que acontece no lugar secreto, onde é somente nós e ele. Recebemos revelações secretas de suas promessas. Há muito aí para digerir e aprofundar, não? Livro de Cantares, decidi que, até que refresque o dia e fujam as sombras, apesar de sombras e medos, irei ao cume dos montes com você. Subirei com você o monte do sofrimento por amor. E ao outeiro do incenso, sim, serei sua noiva. Eu decidi. Eu decidi, apesar de sombras e medo, eu decidi. Irei ao topo dos montes com você e serei sua noiva. Então, agora vamos nos focar em Jesus. Volte suas afeições para Ele. Vamos ativar isto? Pela fé, vamos adentrar a pequena mansão. Onde Jesus nos toma pela mão, nos conduz para dentro e a porta se fecha. E é somente você e Ele. Os olhos dele nos seus e os seus nos dele. Você e Jesus no lugar do primeiro amor. Naquele lugar secreto, reservado aos amantes de Deus, você senta perto dele e recebe revelações secretas de suas promessas. Então, pergunte a Jesus: Jesus, que revelação você tem para me dizer esta noite? Que revelação você tem para me dizer esta noite? Ok, ele acaba de dizer para alguém aqui que você é a pessoa mais linda que ele já viu. E você se fechou pensando tratar de sua imaginação. Mas não é. Esta é uma de suas revelações para você.
Peça a Ele que cure dentro de você tudo o que for necessário esta noite. Para que você possa entrar nos dias do primeiro amor com Ele. Cure o que for necessário em mim esta noite. Oh, Jesus. Para que eu possa entrar nos dias do primeiro amor com você. Aleluia. Podem ser feridas oriundas de relacionamentos passados, decepções. Isaías 53 diz, verdadeiramente, e esta palavra quer dizer confiadamente, capacitadamente, certamente e para sempre. Ele carregou nossas dores e sofrimentos. Como Ele pagou por elas, já pertencem a Ele. Pagou pelas feridas de tristezas, decepções, traições em relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, não necessariamente românticos. Entregue esta dor a Ele agora. Ele já pagou por ela. É dele. Entregamos, Jesus, oh Yeshua. Ele quer dizer que Ele não é o homem para mentir. Então, se alguém já mentiu para você no passado, você está seguro agora. Está seguro no lugar do primeiro amor com Ele. Ele não mente. Somente diga-lhe, Jesus, posso voltar ao lugar do primeiro amor com você? Toda a hora que você quiser. Porque esta noite você andou no caminho. Quanto mais você trilha este caminho, mais fácil vai ficando. Há um lugar secreto reservado para os amantes de Deus, onde se assentam perto dele e recebem revelações de suas promessas. Qualquer hora e em qualquer lugar, dentro do seu espírito, você pode entrar neste lugar, nele. Decidi que até que fujam as sombras e antes que refresque o dia. Apesar das sombras e medos, irei ao cume das montanhas com você. Subirei com você o monte do sofrimento por amor e o outeiro do incenso. Sim, serei sua noiva. Eu nunca fiz isto antes, mas sinto que se repetirmos isto em voz alta, estaremos como que selando a nossa parte da aliança. Estaremos aceitando a proposta. Vamos ler frase por frase. Decidi que até que fujam as sombras e antes que refresque o dia.
Decidi que até que fujam as sombras, e antes que refresque o dia, irei ao cume das montanhas com você. Subirei com você o monte do sofrimento por amor e o outeiro do incenso. Sim, serei sua noiva. Ouço meu amado chegando. Ele salta sobre os montes, pula sobre as colinas. Meu amado é como a gazela, como o jovem servo. Vejam, lá está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando por entre as grades. Meu amado me disse: levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Veja, o inverno acabou e as chuvas passaram. As flores estão brotando. Chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enche o ar. As figueiras começam a dar frutos e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. O amado. Minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas das rochas. Mostre-me seu rosto e deixe-me ouvir sua voz. Pois sua voz é doce, o seu rosto é lindo. As mulheres de Jerusalém, peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. A amada, meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, volte para mim, meu amor, como a gazela, como o jovem servo nos montes íngremes. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 8 ao 17. Aleluia. Amém.